Vai ser sofrido, Raquel. A gente tinha um cenário bem pacificado no Senado, né? Quando a pauta foi aprovada lá na Câmara, né, com toda essa dificuldade, os recados dados pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que ali ele tinha feito o trabalho dele, a partir de então o governo deveria andar com as próprias pernas. A gente foi para o Senado para ver como é que estava o ambiente para votação e aí lá você ouvia, olha, não, tudo certo, é possível que a gente queira ouvir, lembra? A gente trouxe no Arena, Raquel, o ministro da Fazenda na Comissão de Assuntos Econômicos. Aqui tem um outro rito. Os senadores vão querer tempo para se debruçar sobre o texto, mas dificilmente naquela semana após votação na Câmara, os senadores tratavam com alguma dificuldade o mérito, o conteúdo dessa proposta. Pois bem, aí hoje eu fui conversar no Senado e também com fontes da Fazenda sobre como é que está esse ambiente. E nessas duas frentes, há o indicativo de que o cenário está mais difícil do que se imaginava, de que houve uma virada nesse cenário e isso é reconhecido pelos auxiliares do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que acontece agora é que o Fernando Haddad vai mais uma vez entrar em campo, ele mesmo, sentar, conversar com as lideranças na próxima quinta-feira e vai tentar fazer com que o texto passe conforme chegou da Câmara dos Deputados, para evitar novamente que haja uma mexida nesses pontos específicos que você apresenta, Raquel. São os pontos também apontados pela Fazenda como aqueles que ameaçam o mérito do texto e que, assim, poderiam fazer com que a proposta retornasse à Câmara dos Deputados, onde a gente está assistindo toda essa dificuldade de articulação política entre o Congresso e o Planalto. O relator dessa proposta, o senador Omar Aziz, ouvi hoje de que ele também já está em contato, se antecipando com o deputado, presidente da Câmara, Arthur Lira, assim como o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem Arthur Lira mantém uma relação quase que amigável, né? Ficaram muito próximos justamente pelas discussões alongadas em torno do arcabouço fiscal. Então, tanto a Fazenda quanto o Senado já estão se antecipando para tentar melhorar a interlocução com Arthur Lira e preparar um ambiente na Câmara dos Deputados caso não consigam resolver essa mexida no texto da proposta da regra fiscal. E aí, tem uma solução sendo aventada. O Gabriel Erabás trouxe uma matéria no final de semana no Senado Federal, que seria aprovar o texto como está, contando com um veto do presidente da República nesse trecho do fundo do Distrito Federal. Tem gente defendendo também a retirada desse trecho, especificamente pelo Senado, e, na sequência, a aprovação da mudança pela Câmara a partir de um acordo com o presidente Arthur Lira. Aliados do presidente Arthur Lira, porém, têm apontado, como eu falava agora há pouco, indisposição do presidente da Casa com a possibilidade, já que a inclusão desse dispositivo foi feita depois de um trabalho intenso, de uma difícil articulação. Aos parlamentares, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito o que disse aos microfones, Raquel, que já fez sua parte e que agora vai focar a atenção na reforma tributária. Aliás, só complementando, Raquel, perguntei também se há um receio de que todo esse imbróglio em torno do retorno da proposta do marco fiscal atrapalhar o cronograma da reforma. E sim, há um receio por parte dos auxiliares do ministro da Fazenda com que haja uma trava no cronograma inicial proposto para a tributária, né? Acho que o Agnaldo Ribeiro falou em votar no começo de julho a proposta da reforma tributária. Começo de julho. Se volta o marco fiscal para a Câmara, atrapalha tudo. E Arthur Lira realmente fez a parte dele no marco fiscal. Foram 372 votos a favor. Era voto que não acabava mais. Agora, Leandro Rezende, o Senado é a bola de segurança do governo. Você sempre escuta, não, a gente acaba tendo que confiar ali no presidente Pacheco, ele acaba acalmando, ou não coloca para votar, ou coloca, faz aquela articulação com os senadores. O
que aconteceu dessa vez? Me parece que esses 3 pontos que a arte que você explicou para a gente, Raquel, é de fato o que pegou ali para os senadores. Mas acho que a grande preocupação do governo deve ser se esse projeto vai voltar para a Câmara, né? Até o bastidor da Tainá é bem sobre isso, porque isso atrai. Porque o marco fiscal ele sempre foi tratado dentro do governo como o start, né? O governo precisa começar a fazer reformas estruturantes ou não, de Estado ou de governo, mas precisa começar a botar uma marca para o futuro, para o governo Lula 3 ser lembrado, precisa começar de algum lugar, e esse lugar é você ter ali uma regra fiscal que não seja o teto de gastos tão criticado pelo Lula e pelo Bolsonaro também. Algo novo teria que ver em 2023, seja lá quem tivesse vencido a eleição, algo novo viria. Esse algo novo foi o marco fiscal, que foi elogiado, né, quando passou pela Câmara dos Deputados, o projeto ali do ministro Fernando Haddad, e se tiver, para a coisa poder andar, né? O marco fiscal é algo que tem impacto na vida das pessoas, da população em geral, mas de uma maneira muito menos sensível que terá a reforma tributária, por exemplo, que envolve discussão com os setores, envolve muito lobby, envolve articulação política barra pesada, e é tão difícil que, segundo o próprio Arthur Lira, está aí há 60 anos sem ter sido feita, né? Então, o marco fiscal era esse start que, se demorar, atrasa aquilo que é o principal do jogo, né? Que é a reforma tributária, e muda, obviamente, o plano do governo, do relator Aguinaldo Ribeiro e, sobretudo, do Arthur Lira, que já disse várias vezes que tem um compromisso de dar uma votação histórica para essa pauta. Se nem o marco fiscal está conseguindo avançar, que dirá quando começar todas as discussões que vão vir junto com a reforma tributária, dos setores da economia, dos prefeitos, do lobby dos governadores. Vai ser um pega-para-capar danado, e se a coisa ficar demorando, nem em 2023 isso sai, né? Gostei do pega para capar. Agora, Joel, o Senado é a casa onde os governadores têm mais influência, né? Então, temas como fundos constitucionais acabam tendo uma ressonância maior lá. Agora, quanto você acha que piorou o ambiente as declarações do ministro Rui Costa? Não sei se foi fundamental, mas ajudar certamente não ajudou. Pelo contrário, criou ruído, sabe? Ruído desnecessário. Mais um... E que nos mostra também um pouco as dificuldades que o Rui Costa está tendo, né? Mas em cada uma dessas pautas que estão sendo discutidas, a gente está vendo ser colocado em jogo a eficácia que terá o novo marco fiscal, ou que não terá, sabe? Cada exceção que se levanta tem todos os bons motivos do mundo. Mas se você for ouvir todos esses bons motivos, você só vai ter exceção, não vai ter marco fiscal. Tudo é importante nesse país. Poxa, educação é importantíssimo. Garantir os fundos para o Distrito Federal, nossa, também tem um monte de finalidades relevantes ali. Agora, é justamente por isso que uma regra fiscal, como é o marco fiscal, é importante. E é justamente por isso que uma regra dessas não pode ter todas essas exceções. Por quê? Porque é a regra que exige que a gente, o governo, mas que nos representa, e o Congresso, escolham as prioridades do país. Se tudo que é prioridade vira uma exceção da regra fiscal, bom, então a regra fiscal torna-se sem efeito, porque tudo que é importante vai ter o dinheiro garantido, os gastos vão continuar subindo e não se chega no equilíbrio das contas públicas. A regra fiscal, ela é útil, ela é boa para o futuro do país, justamente na medida em que ela cria a necessidade de se tomar e de se fazer escolhas difíceis. Poxa, eu quero mais recursos para a educação, é óbvio que precisamos. Bom, já que a gente quer recursos para a educação e essa é a nossa prioridade, então a gente vai ter que sacrificar talvez alguns reajustes de certas categorias do funcionalismo, talvez a gente vai ter que repensar certas isenções fiscais que a gente estava dando e não vai poder dar mais. Aí a regra fiscal está funcionando. Agora, se você disser, a educação é tão importante que ela está fora do teto, ela está fora do marco fiscal, bom, então não precisamos repensar nada do outro lado também, né? Está tudo garantido. Isso é o que está em jogo. E cito também essa ideia de que dar para o governo a colher de chá em 2024. De que em 2024 o governo vai poder aumentar os gastos no seu máximo, o que jogaria a eficácia do novo marco fiscal para 2025, gente. É um futuro tão longínquo que a gente começa, até lá tudo pode acontecer. Nem sabemos se essa regra vai estar ou não. Então, é outro ponto que eu também olharia com muito cuidado. E sabendo que todas essas dificuldades no marco fiscal, elas são fichinha perto do que vai vir na reforma tributária. Já sério para a gente testar um pouco as águas. Não, certamente. Agora, a questão do fundo do Distrito Federal, assim, o governador Ibanez Rocha tem todo o direito de estar no papel dele, de reclamar. Agora, se a gente for fazer uma divisão ali per capita, assim,
supera o orçamento de São Paulo. Mas, Carla, vou insistir com você no ambiente político. Eu, se fosse o ministro Fernando Haddad, ia estar um pouquinho brava com o seu colega na Casa Civil. Bom, ali é aquilo que a gente fala das próprias bolas quadradas que o próprio governo chuta, né? Agora, tem um fator aí do marco fiscal, que assim como o Leandro estava falando sobre o start, né, do governo, é também o marco fiscal um start que o setor privado está esperando para tomar suas decisões de longo prazo. Então, eu não sei se o próprio setor privado não vai ser uma fonte de pressão para que isso passe e, ou seja, nesse sentido, nesse campo, o governo tem um pouco mais de força para aprovar. O próprio senador Omar Aziz disse que havia um consenso em torno do marco fiscal. Ele chegou a dizer isso hoje, se não me engano, e então não deveria ter tanto problema para aprovar. Então, eu acredito na pressão do setor privado para que isso aconteça, porque o passo seguinte vem, sim, a reforma tributária, em que também se fala de um consenso, em que eu penso que desde que eu entrei na faculdade, 1000 anos atrás, se falava assim, a reforma tributária. Então, assim, ela tem que acontecer, né?